voltem, estejam atentos, não deixa ninguém tirar sua atenção, não só hoje, mas em todos os cultos, na hora da palavra. Amém? Com a oportunidade, presbítero, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém alegre com Jesus nessa noite? Jesus também está alegre conosco. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, e do teu versículo de número 20. Enquanto você está procurando, eu quero externar meus sinceros agradecimentos, primeiramente a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a vida do pastor Adequias, da sua família, que o Senhor possa abençoar todos os pastores que estão à minha retaguarda, todos os obreiros, todos os irmãos, o nosso irmão Tiago também, que nos recebeu ali com alegria, a nossa irmã também, que nos recebeu com alegria, e a todos os irmãos. Quem achou o texto sagrado, diga assim comigo: eu amo a palavra. Assim diz a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podei tomar os vossos assentos. Queridos, antes de expressar o que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu necessito de fazer algo. No ano de 2014, nasceu meu terceiro filho, chamado Felipe Gabriel. O Felipe Gabriel, ele nasceu com 4 quilos, 775 gramas e 51 centímetros, lá no hospital Mogidora, em Mogi das Cruzes. Ele nasceu, porém, com uma bactéria no sangue, e a médica olhou para os meus olhos e disse: pai, eu vou dar alta para o seu filho e para a tua esposa numa quarta-feira, mas é necessário retornar sexta-feira para ele fazer o exame hemograma, porque é impossível o sangue dele ser purificado. Na sexta-feira, eu e a minha esposa acordamos, abrimos a palavra do Senhor, caiu em Isaías 60, verso 1, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem raiando sobre ti. Quando eu cheguei no hospital em Mogi das Cruzes, ele fez o exame de sangue, o hemograma, e quando veio o resultado, eu adorei a Deus, não foi com glória e nem com aleluia. Eu adorei a Deus com as lágrimas, porque estava escrito que o sangue do meu filho estava purificado, ele não tinha mais nada. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o texto outrora que nós acabamos de fazer a menção, me chamou muito a atenção nesses últimos dias. Justo hoje, que é feriado, tivemos um tempo bom para entender um pouco o que Paulo vai escrever aos Gálatas. Para você entender, ou a fim de informação, Gálatas ele vai ter 6 capítulos e 149 versículos. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1 que ele não é chamado pelo homem e nem por outro homem, mas ele é chamado por Jesus Cristo, apóstolo. O interessante aqui
é que no capítulo 1, versículo 1, já vai dizer a respeito de quem é o principal personagem a escrever essa carta, ou a enviar essa carta. Para iniciarmos o que Deus colocou no meu coração, eu preciso de poucos minutos, trazer um pouco da introdução de quem foi Paulo. O interessante é que Paulo, ele vai nascer no ano de 5 e entre 10 depois de Cristo. Alguns historiadores, entre eles São Jerônimo, vai dizer que os seus pais eram judeus de Giscala, da Galileia. E este menino, ele recebe o nome não de Paulo, mas ele recebe o nome de Saulo, que significa desejado, uma homenagem ao primeiro rei de Israel, da época do Antigo Testamento, chamado Saul. O interessante agora é que este menino, amando de tutores são cuidadores, vão enviar esse menino às escolas do judaísmo. A escola judaísta daquela época vai ensinar eles a respeito da Torá, a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também vai falar a respeito dos patriarcas e das matriarcas da Bíblia. E de repente esse menino, no meio de outros judeus, ele começa a se destacar. Ao se destacar, o seu pai tem uma ideia: vou se mudar para Jerusalém. Em Jerusalém, ele vai ter agora mais ou menos 2 tipos de escola para ele ser matriculado. A primeira escola é chamada de Beit Shammá, ou Casa de Shammá. A segunda é chamada de Beit Hillel, ou Casa de Hillel. Ali eles escolhem a Casa de Hillel. E a Casa de Hillel, ele vai agora aprender sobre os pés de um dos maiores mestres que havia naquela época, chamado Gamaliel. O interessante é que quando ele começa a se destacar também sobre aquela escola, o texto sagrado vai dizer que este homem, ensinando ou aprendendo aos pés de Gamaliel, ele de repente agora, ele começa a ser tratado, a ser moldado, a continuar algo que ele tinha no seu coração, chamado de farisaísmo. Para fim de informação, na época de Cristo, haviam aproximadamente 6.000 fariseus. Quem eram os fariseus? Eram homens que se destacavam em suas vestes, ou seus filactérios. Eram homens que queriam se mostrar em praças públicas, a saber, religiosos da época. Este homem agora, ele com 23 anos de idade aproximadamente, ele começa a conduzir um mandato dos sacerdotes, de modo de querer encerrar a obra de Deus. Você conhece bem a história e sabe que este homem chamado Saulo, no hebraico, mas Paulo no grego, ele agora começa a conduzir os fechamentos da obra de Deus. E você sabe que ele vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 8. Interessante que agora este homem vai aparecer em um momento caótico de um diácono chamado Estevão. Você conhece bem a Bíblia Sagrada e sabe que Estevão estava pregando sobre as escadas do templo, e ele pregando, ele é lançado até o sinédrio. Lançado até o sinédrio, começam a interrogar a ele, dizendo que ele estava blasfemando contra o templo e contra a religião da época. O interessante agora é que quando olhavam para Estevão, não viam o seu rosto como um rosto normal, mas viam o seu rosto como um rosto de anjo. E de repente este homem começa a pregar sobre Abraão, começa a pregar sobre Isaac, começa a pregar sobre Jacó, começa a pregar sobre José, começa a pregar sobre Moisés.
E de repente ele começa a dizer: Deus não habita em templo feito pela mão dos homens, mas sim pelo templo feito pela mão de Deus. E agora este homem, ele é induzido a ser apedrejado. Tem um livro bastante conhecido, chamado de A Cultura Judaica do Novo Testamento, de David Stern. Vai trazer a respeito do apedrejamento daquela época. Segundo a história, vai dizer que este homem era interrogado por algumas testemunhas, e a primeira testemunha tinha direito de atirar uma pedra de 30 centímetros sobre o teu peito. Depois de ser atirado essa pedra sobre este homem, ele era lançado em um penhasco de 2 homens em pé, ou seja, de aproximadamente de 2 metros de altura. Depois ele era apedrejado até a sua morte, se ele sobrevivesse, por intermédio de outras testemunhas. Mas o que me chamou a atenção, que diz que no limite da cidade, porque o apedrejamento não podia acontecer na cidade, mas o apedrejamento tinha que acontecer no limite da cidade. No limite da cidade, entre a cidade e o apedrejamento, havia um homem sobre um cavalo branco, e este homem era chamado de cavalariço. E este homem, quando o homem que estava sendo interrogado ou apedrejado, ele levantasse a sua mão para o alto e dizia: eu tenho algo para impor a minha inocência. Este homem levantava agora um suéter vermelho, e era impedido aquele apedrejamento. Ao ser impedido aquele apedrejamento, ele era levado ao sinédrio, e no sinédrio era perguntado a ele qual é o motivo da sua inocência, e ele trazia um relato sobre a sua inocência. Mas o que me chama a atenção, que vai dizer que antes dele ser lançado sobre o apedrejamento, ele já está vendo o céu aberto, e está vendo a glória de Deus, e Jesus de pé à sua direita. Para nós pode ser um texto simples, mas naquela época Jesus nunca disse que ficaria de pé à direita de Deus. Jesus sempre disse: eu vou até o meu Pai, e eu me assentarei à direita de Deus. Mas aqui o texto vai dizer que este homem estava olhando para o céu. Ele viu o céu aberto, e ele viu a glória, o trono de Deus, e à direita Jesus está de pé, observando ele. Quando ele está sendo apedrejado, a primeira coisa que vão fazer, vão arrancar a sua túnica, e está vindo pedra de todos os lados. Eu creio que quanto mais a pedra vinha, mais o céu se abria ao seu favor. Não, você não me entendeu. Quanto mais as pedras vinham, o céu abria ao seu favor. E de repente, quem sabe ele está olhando para os céus e dizendo: eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo Jesus de pé à sua direita, porque o céu está aberto. Quem sabe alguém, pastor Adequias, perguntou assim: pastor, mas por que eu não estou vendo o céu aberto? Eu imagino o Espírito Santo dizendo ao coração daquele homem, de Estevão, dizendo: só pode ver o céu aberto, só pode ver a glória de Deus, e só pode ver Jesus de pé à direita quem suporta as pedradas por causa do meu evangelho. Não, você não me entendeu. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite que está sofrendo alguns tipos de pedradas, está vindo de todos os cantos. Não era para você estar aqui hoje, mas você, mediante ao Espírito Santo, você disse: eu vou lá glorificar a Deus, eu vou lá exaltar a Deus, porque as pedras não vão parar a minha adoração. Não, você não entendeu. As pedras não vão parar a minha adoração. As vestes que é lançada sobre os pés de um homem ou de um jovem chamado
Saulo. Ali Saulo começa o quê? A perseguir a mais a igreja, de modo que alguns historiadores dizem que ele entrava na porta dos cristãos ou dos judeus e ele destruía as casas, famílias, arrastavam as mulheres pelos cabelos, arrancavam e começavam a dizer: blasfema, peca contra Jesus, nega ele. Mas o texto vai dizer que ninguém negava Jesus mediante a qual opressão, de modo agora que ele pega cartas, e ele, quando pega cartas, ele diz: eu vou fechar o quartel-general de Cristo que ficava em Damasco. Os crentes estão reunidos em Damasco. Eu vou matar mais crente, eu vou acabar com a obra de Cristo. Mas no meio do caminho ele vê um resplendor, e Atos capítulo de número 26 vai trazer melhor essa situação, que ele começa a relatar a um homem chamado Agripa, dizendo: eu estava com as cartas na mão, eu fui até Damasco e tinha 4 homens comigo, mas de repente eu vi um clarão do céu me dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas entenda uma coisa aqui: Saulo não estava perseguindo Cristo, porque Cristo já estava ressuscitado, mas Saulo estava perseguindo a igreja, e quem fala mal da igreja, fala mal de Cristo. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Aí ele olhou e disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Duro é recalcitrar contra este aguilhão. Se você for estudar a respeito do aguilhão, você vai ver algo extraordinário, porque o aguilhão significa algo que apacenta um touro, ou algo que apacenta um boi bravo. Não, você não me entendeu. Jesus está dizendo: duro é você aguentar, porque o domador de touro e o domador de boi chegou no meio do caminho para ter um encontro com Saulo. Aí o interessante é que quando Saulo caiu, os seus olhos estão fechados. Aí ele disse assim: vai à tua casa. Na casa deste homem, sabe o que está acontecendo? Esse homem está orando. Aí o Senhor diz a um profeta, Ananias, diz: Ananias, vai até a rua direita, na casa de Judas, aonde habita um homem chamado Saulo. Espera aí, Senhor, ouvido falar dele. É um homem que persegue cristão, fecha a igreja, e você está mandando eu ir até lá? É porque Jesus, quando nos chama, Ele não chama por aquilo que a gente é, e nem por aquilo que a gente foi. Ele chama porque é aquilo que nós vamos ser na mão dele. Não, você não me entendeu. O texto vai dizer que ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele está dizendo: não importa quem ele é, e não importa quem ele era, o importante é que ele é para mim um vaso escolhido de Deus. Não, você não me entendeu. Antes eu e você, as pessoas olhavam e diziam: não vai dar certo, é só morte ou cadeia. Mas Jesus disse lá dos altos céus: eu estou intervindo na história dele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Para a medicina era só morte, mas para Jesus é vaso escolhido. Para os policiais dizia: é só prisão, é só morte, mas para Jesus é vaso escolhido. Você tem orado por alguém, você tem clamado por alguém, e assim mesmo tem pessoas que olham e diz: para de orar, para de buscar, não tem mais jeito, mas continua orando, continua clamando, porque ele é escolhido de Deus.
Você conhece bem a história. Depois que esse homem foi impactado pela graça de Deus, Ananias vai até a casa dele, ora por ele, os olhos dele são abertos e automaticamente o Espírito Santo batiza. Não, você não entendeu. Quando batiza, o que era perseguidor se torna perseguido. Este homem vai escrever 13 cartas. Vamos lá, cartas maiores: Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas e Tessalonicenses. Também vai escrever cartas de prisões, Efésios, Filipenses, Filemão, e também vai escrever a respeito de cartas pastorais ou cartas pessoais, Timóteo e Tito. Quando você observa esse texto aqui, Paulo está dizendo aos irmãos das igrejas. Você não entendeu? Não é uma igreja que tem em Gálatas, são várias igrejas. Porque olha o que ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2: aos irmãos das igrejas que estão na Galácia. A palavra igrejas é no plural. Então havia 4 igrejas naquele lugar. Aonde está escrito isso? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, Atos 16, do 1 ao 6, vai dizer a respeito dessas 4 igrejas. Que igrejas são essas? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. As 4 igrejas estão sofrendo alterações. Que alteração é essa? Ele começa a dizer que quando ele chega lá, ele observa um evangelho diferente do evangelho que ele pregava. Você não entendeu? Ele está começando a entender que as igrejas que ele fundou está sendo dissimulada, está sendo induzida a pregar um outro evangelho que ele não pregava. E ele começa a dizer: aquele que pregar o evangelho que não seja o mesmo evangelho será anátema, ou será maldito. O próprio Jesus escreveu em Mateus capítulo 5, versículo 19 em diante. Ele disse: qualquer um que violar este mandamento e ensinar será menor no reino de Deus, mas qualquer um que praticar e ensinar este evangelho será maior no reino de Deus. Que evangelho que eles estão ensinando? O evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo nos ensina a amar, não só o próximo. O próprio Jesus escreveu nos montes das bem-aventuranças, dizendo assim: ora, lá atrás na lei dizia amar o seu amigo e ignorar ou odiar o seu inimigo. Eu, porém, te digo, o evangelho é diferente. Não é só amar amigo. O evangelho ensina dizendo: amai os vossos inimigos, bendizer do que te maldizem. Não, você não entendeu. Evangelho não é só amar o teu próximo. Evangelho é amar quem não acredita em você, quem te persegue. Não, você não entendeu. Evangelho é diferente. Evangelho não é ser o que o mundo é. Evangelho é ser o que a igreja veio a ser. Porque o próprio Jesus disse: quem é o evangelho? O evangelho é o sal. Como assim? O sal, ele muda o tempero de uma comida. Não é a comida que muda o tempero do sal. Não, você não entendeu. Evangelho tem que influenciar. Evangelho não pode ser influenciado. Não, você não entendeu. Evangelho tem que mudar. Aonde o evangelho chega, alguma coisa tem que acontecer. Evangelho é diferente. Evangelho não é aqueles que se mostram em praças orando. O evangelho é aquele que você ora trancando a porta do teu quarto e começa a orar o teu pai que está em secreto, e abertamente ele te recompensará. Evangelho não é aquele que jejua
para mostrar que jejuou. Evangelho é diferente. Quando você jejuar, lava a tua cabeça, lava o teu rosto, unge a tua cabeça e jejua ao teu Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto, ele te recompensará. Evangelho não é aquele que deixa ninguém caído no meio do caminho. Evangelho é aquele que leva não só azeite e vinho, é aquele que também leva a atadura e sabe quando cuidar de alguém no meio do caminho. É esse evangelho que Paulo está dizendo. Estão tirando o evangelho da cruz. Paulo está dizendo, estão conduzindo, estão mudando de opinião por causa desse evangelho. Aí o texto vai dizer que Paulo começa a trazer a respeito, sabe do quê? Ele diz assim: olha, o que eu recebi não foi do homem. Não, isso é extraordinário. O que eu recebi não foi do homem. O que eu recebi não foi de ensinamento. O que eu recebi foi de revelação. O que ele está dizendo, que no meio do caminho, Jesus introduziu a ele o evangelho. Não, você não entendeu. No meio do caminho em Damasco, Jesus introduziu a ele o que era o evangelho. Aí o interessante é que agora ele vai começar a trazer a respeito que ele foi conduzido por Jesus, ou para pregar o evangelho na Arábia. Depois ele, de 3 anos, ele vai para Jerusalém. Isso daqui me chamou a atenção, porque Arábia no original significa terra estéril e deserta. Eu vou dizer de novo. Paulo disse: o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe para me pregar o evangelho. Mas primeiro eu vou pregar na terra estéril e vou pregar no deserto. Não, você não entendeu. Paulo disse: primeiro eu vou ser diferente. Enquanto Pedro, Tiago, irmão de Cristo, e João estão pregando em Jerusalém, ou seja, aonde há paz, o Senhor me enviou em um lugar diferente. Eu vou pregar onde ninguém prega. Eu vou pregar na terra estéril. Eu vou pregar no deserto. Eu vou dizer de novo: Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você e ao teu coração: se prepara, porque o chamado de Deus, Ele vai te enviar em terra estéril e vai também te enviar em terra deserta, para depois que você suportar a terra estéril e suportar a terra deserta, Deus vai te levar para Jerusalém. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Depois eu fui para Jerusalém. Fiquei 15 dias. E comecei a orar. Olha o que ele diz assim: e ninguém conhecia a mim, ninguém me conhecia, mas quando viram eu pregar, Jesus, aí ele disse assim: então reconheceram que aquele outrora perseguia e outrora destruía a lei, ou a palavra, ou a Cristo, agora estava pregando o evangelho e glorificavam a Deus por causa da obra que Ele fez sobre a minha vida. Aí ele vai dizer, então, quando ele fez isso, sabe o que aconteceu com ele, pastor? Chamou atenção. Quando chamou atenção, Pedro e os pilares do templo disseram: você está chamando muita atenção, vai para o deserto. Paulo fica 14 anos em oculto, ninguém acredita nele. Todo mundo acha: pregou uma vez, não pregou mais, está desviado. Não adianta, já era, acabou. O ministério dele foi ministério temporário, era usado hoje, amanhã já não é mais. 14 anos ele ficou. Aí vem Atos 13, o Espírito do Senhor apartou ele e Barnabé.
Ou seja, Gálatas capítulo de número 2 vai dizer: o homem tirou Paulo de cena. Atos capítulo 13 vai dizer: o Espírito de Deus trouxe Paulo à cena. Vou dizer de novo: o homem quis impedir a obra na vida de Paulo, mas o Espírito tirou Paulo do deserto. O homem colocou Paulo de lado, mas o Espírito fez Paulo aparecer. O homem fechou a porta para Paulo, mas o Espírito abriu outras portas para Paulo. Só que Paulo é diferente. Paulo é diferente. Paulo, ele prega aos incircuncisos. O que é pregar aos incircuncisos? Circunciso significa aquele que não é judeu, ou aquele que não conhece o judaísmo. Paulo está pregando a pessoas que não conheciam nem a lei e nem a Cristo. Ele disse: o Senhor me enviou para pregar aos incircuncisos. Mas o mesmo evangelho que eu prego a quem não conhece, Pedro prega aos judeus que conhecem, que é o circunciso. Aí ele diz assim: porque o mesmo que escolheu Pedro é o mesmo que escolheu a mim. Você não entendeu? O mesmo que escolheu a Pedro é o mesmo que escolheu a mim. De bom grado veio quem? Veio Pedro, veio Tiago, irmão de Cristo, e João. Pegaram na minha mão e disse: vai e prega aos gentios. E nós continuamos a pregar aos judeus. Só que ele disse também: e também aos pobres. Mas quando ele disse também aos pobres, Paulo olhou para eles e disse: isso já estava no meu coração. Aí o texto vai dizer que ele começa a ver algumas coisas, porque quando Tiago e João não estavam, Pedro se assentava com os incircuncisos, com os pecadores e com gentios. Mas de repente Tiago e João aparecem. Quando aparece, sabe o que acontece? Eles se distanciam dos gentios. Automaticamente a atitude dele vai induzir outras pessoas também de se afastar. Vou dizer de novo: a atitude de Pedro, que é o espelho dos cristãos da época, vai conduzir o que afastou também se afastar. Vou dizer de novo: a atitude de Pedro, que é o espelho de alguém, quando Pedro diz: eu vou sair do meio deles, eles também saem. Você não entendeu? Tem alguém que se espelha em mim e em você. Não, você não entendeu. Tem alguém que se espelha em mim e em você. Mas quem, irmão? Eu não tenho cargo na igreja, eu não sei ministrar a palavra, eu não sei nem orar, eu sou novo da igreja. Mas tem alguém que olha para você e vê a mudança que Cristo fez na tua vida. E se você se desistir, esse que se espelha em você também vai desistir. Se você retroceder, esses que se espelham em você também vai retroceder. Mas nesta noite, mediante a palavra de Deus, se você estava com pensamento de desistir, de retroceder, de voltar para trás, está amarrado em nome de Jesus, porque Jesus me trouxe lá de Poá para profetizar para alguém e dizer: hoje é noite de você continuar, hoje é noite de você crescer, hoje é noite de você caminhar. Se o inimigo disse não vai mais não, o Deus está dizendo ao meu coração: vai sim. Se o inimigo disse a tua oração não vai ser ouvida, Deus me trouxe aqui para te dizer: a oração está sendo ouvida. Se o inimigo quer colocar obstáculo, Jesus me trouxe aqui para te dizer: eu tiro todos os obstáculos para você chegar até onde Deus quer. Aí começa um debate. Glória a Deus. Aí ele disse assim, ó, que ele começa um debate com Pedro.
Ele começa o que, igreja? Um debate com Pedro. Ué, Pedro, você estava comendo com pecador, agora que veio os pilares da igreja, você não quer mais se assentar com os gentios? A atitude dele induziu Barnabé, e o texto vai dizer que Barnabé agiu hipocritamente. Sabe o que significa a palavra hipócrita no grego? Artista de teatro. O que é um artista de teatro? É alguém que finge ser o que não é. Vou dizer de novo: é alguém que finge ser aquilo que não é. O interessante agora é que ele começa a dizer: estou crucificado com Cristo. A palavra crucificado no original significa: eu estou separado. Não, você não entendeu. Eu estou separado com Cristo e vivo, não mais o eu. A palavra eu é extraordinária, é ego, egocentrismo. Ele está dizendo: eu não tenho mais vontade própria. Se eu quero ir para a direita, Jesus manda eu ir para a esquerda, eu vou. Ai, Jesus, eu já estou separado com Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nada melhor do que Paulo a dizer isso. E para encerrar, 10 coisas que se assemelham a Cristo com Paulo. Só que eu não vou poder trazer os contextos, mas você vai entender. Primeira característica que eu vejo em Cristo: ele nasce em uma manjedoura. Você já pesquisou como que é a manjedoura? É como se fosse um X, e ela tem palha como se fosse um cesto. Olha a semelhança. Se Cristo vive em mim, eu tenho que viver o que Cristo viveu. A vida nasceu na manjedoura, só que em Paulo a vida foi preservada no cesto. Jesus. Segundo, Jesus foi expulso de Nazaré. Paulo também é expulso em Antioquia. Terceiro, tentaram apedrejar Jesus. Paulo não, ele foi apedrejado e disseram: está morto. Mas por que Paulo não morreu? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh glória! Jesus foi açoitado. Pedro escreve em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e 27. Ele diz: 5 vezes fui açoitados pelos judeus, 3 vezes fui açoitado por vara, 1 vez fui apedrejado, e 3 vezes sofri naufrágio. Um dia e uma noite eu fiquei na profundeza do mar. Mas por que Paulo não morreu? Porque ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Quinto, ele foi perseguido pelos judeus, Jesus. E Paulo é perseguido pelos judeus de Tessalônica. Quando ele disse: a palavra os tessalonicenses não receberam a palavra, eu vou para os bereanos. Lá em Bereia ele pregou e a palavra foi bem vista, de modo que queriam matar ele. Mas por que ele não morreu? Porque ele não vive mais, mas Cristo vive em mim. Sexto, Jesus é acusado de beber e comer com pecadores. Paulo é acusado de levar para Jerusalém um homem chamado Trófimo para o templo e foi quase morto. Mas por que ele não morreu? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sétimo, Jesus sofreu um naufrágio, mas ele acalmou a tempestade. Paulo não. Paulo sofreu um naufrágio, ficou mais ou menos, segundo a história, 40 dias sobre o alto mar. Mas por que não morreu? E ainda mais, por que quem estava com ele não morreu? Porque o próprio Deus falou: por causa de Paulo, eu vou preservar todos que está com você. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus venceu a serpente antiga, pastor, no deserto. Paulo foi diferente.
Quando passou o naufrágio, caiu em Malta, os bárbaros o receberam, aqueceram uma fogueira. Quando ele foi manter a chama acesa, a víbora pegou na sua mão. Disseram: certamente este homem é homicida. Por quê? Se ele escapou do naufrágio, ele não vai escapar do veneno da serpente. Mas o texto vai dizer que Paulo chacoalhou a serpente em fogo. Primeira característica, eles disseram: vai inchar. Segunda característica, ele vai ficar roxo. Terceira característica, ele vai morrer. Mas por que, pregador, ele não inchou? É porque não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Por que, pregador, ele não morreu? Porque Cristo não, eita Jesus, porque eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Jesus é crucificado. Pai, o meu espírito eu entrego a vós. E Paulo é decapitado em Roma, segundo alguns historiadores, Nero. Só que Paulo, antes de ser decapitado, ele vai escrever 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer: combati o bom combate. Oh, glória a Deus. Terminei a carreira e guardei a minha fé. Sabe por quê? Que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. 10ª característica, encerra agora. Jesus ressuscitou. E Paulo ele será ressuscitado. Como assim? Romanos capítulo 6, versículo de número 5. Será ressuscitado porque se fomos unidos em Cristo pela sua esperança da morte, certamente se temos também a semelhança na cruz, ressuscitaremos. Sabe por quê? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vai se levantar gigante, mas nós vamos vencer o gigante, porque não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Vai se levantar Sambalate, Tobias e Gesem, mas sabe por quê eu vou continuar a obra? É porque Cristo vive em mim. Vai se levantar muralhas, mas sabe por que eu vou chegar até a terra prometida? Porque Cristo vive em mim. Vai se levantar Jezabel e Acabe, mas sabe por que eu vou continuar? É porque Cristo elevassure alabai a canto ré amanchore réu edicase alabadarasuri ré emandara canto Alacel e camandaça. Vão querer te jogar na cova, mas sabe por que eu vou sobreviver? Porque Cristo vive em mim. Oh glória. Vão querer te jogar na prisão, mas sabe por que eu vou chegar até governador? É porque Cristo vive em mim. Vai se levantar 450 profetas de Baal, 400 de Azera. Sabe por que Deus vai responder a minha oração? É porque Cristo vive em mim. Oh glória, oh glória. Elavachel, alamanto réu, alabadaracá, toqué. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh glória, Jesus. A mocidade estava ensaiando um louvor aqui quando eu cheguei. Tem coragem, varão? Carpinteiro, ó. Entendeu? É. Vai, varão. Cadê quem vai louvar? Vem, vem, vem. Pega na mão desse irmão aí. Ô glória. Pega na mão desse irmão aí. Diga para ele assim, ó. Sabe por que eu vou passar pela prova?
Porque Cristo vive em mim. Bate no teu peito assim, ó. Sabe por que eu vou passar pela prova? Porque Cristo vive em mim. Sabe por que eu vou passar pela tribulação? É porque Cristo vive em mim. Vai vir dilúvio, mas o Cristo que vive em mim também vai me dar projeto. Ai, Jesus, oh glória, aleluia. Os filisteus vão querer entulhar os poços, pastor, mas Deus também, o Deus que habita em mim, Ele também vai me dar característica, vai me dar estratégia para me cavar outros poços. Sabe por quê? Porque Cristo vive em mim. 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 Glória. Alabadarachúria, camandaracé. Cadê só os que são batizados com o Espírito Santo? Você que pode, fala em línguas. Você que pode, glorifica a Ele. Cristo morreu por nós. Nós estamos aqui nessa noite. Cristo, o próprio Deus entregou o seu Filho para morrer por mim e por você. Senão nós não estaríamos essa noite aqui. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Esse louvor mexe muito comigo. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Labadarachuri bidaracandara. Oh glória. Aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia! Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, aleluia! Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra?
Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. Eu creio. E esse é o som. O carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. Oh, aleluia. Esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Eu creio, Deus. Aleluia! Qual é o som? Qual é o som? O carpinteiro aqui da terra. Qual é o som? Qual é o som? Meu Deus, eu creio. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Aleluia! Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Espírito de Deus! Qual é o som? Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia! Oh, aleluia! Ei! Oh, aleluia!